Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e eu quero convidar você hoje a examinar comigo a primeira carta de João, capítulo 5, verso 7, um dos versículos principais que são usados por milhares de teólogos em todo o mundo para sustentar a doutrina da Santíssima Trindade. Você acredita na Trindade? O vídeo de hoje é muito interessante, eu trago matérias, documentários e informações e o mais importante, como você está vendo aqui, as traduções da Bíblia. Eu tenho dois tipos de traduções. Esse versículo de 1 João 5,7, você vai encontrar ele em duas formas. Para quem crer na Trindade, vai ler lá como está nessas Bíblias que eu já deixei aberto. Para quem crê na Trindade, né, ele está escrito desta seguinte forma, deixa eu dar um zoom aqui para te mostrar rapidamente. Veja aí, ó, 1 João 5,7, essa é a Bíblia Almeida e Corrigida. Você vai ler aqui, ó, 1 João, capítulo 5, vamos ver aqui o versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Veja bem, vamos para essa outra tradução aqui, ó. Bíblia Sagrada, contendo o Velho e Novo Testamento, traduzido em português, João Ferreira de Almeida, edição revisada, né? Fiel, edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Olha aí, Almeida Corrigida Fiel, ACF. Essa versão aqui você vai encontrar um site online com em vários idiomas desta tradução. E lá em 1 João 5,7, eu já deixei marcado aqui para a gente ganhar tempo. Vamos ver como está escrito nesta tradução. 1 João, capítulo 5, verso 7. Veja aí. Porque três são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Então este versículo é um dos versículos base da doutrina da Trindade. Quem vai pregar a Trindade para um teólogo, se prepara que ele vai puxar esse versículo para você. Não precisa ser teólogo não, qualquer irmão que você for falar, pastor, eles vão puxar exatamente esse versículo para você. Vamos ver essa outra tradução aqui também. Olha aqui, está assim, ó. Porque três são os que testificam no céu. Olha lá, no céu. Tem três lá no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. É o três em um, é a Trindade. Só que, deixa eu mostrar aqui o Novo Testamento de bolso, pequenininho, para evangelizar, para ganhar almas, né? Muito bem. Ele, como é que está nele aqui também? Deixa eu ver aqui. Olha aqui como é que está. Deixa eu mostrar para você aqui o 1 João 5,7 no folhetinho, que é para ganhar alma, né? Pois é. Lê aqui comigo, 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Bom, são as Bíblias que você vê essa tradução dizendo que tem três no céu, essas traduções que eu mostrei para você. Agora deixa eu te mostrar outras traduções que esse versículo está de maneira diferente. Muito bom, você que está ligado aqui, eu peço que você fique até o final, porque tem informação preciosa. Já deixei marcado aqui, deixa eu só abrir, né, que esses livros pequenos. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, verso 7. Olha como está nessa tradução, já vou dizer que tradução é essa. Há três que dão testemunho. Esse é o versículo 7. Há três que dão testemunho. Aí pula para o 8. O Espírito, a água e o sangue. Já não tem mais três no céu. Há três que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. E os três são unânimes. Aqui já não tem mais no céu. Aqui está dizendo na terra: água, sangue, questão de terra, não é mais no céu. Essa é a tradução do Novo Testamento, NVI, Nova Versão Internacional. Você vai ver aí no site da internet, procura essa Bíblia, NVI, veja a sua tradução. Se for NVI, não tem três no céu. Três são que dão testemunho. Eu tenho aqui também a minha Bíblia pessoal. Essa Bíblia aqui é pessoal minha, que eu uso para dar estudo. Essa Bíblia é a Bíblia
King James, Bíblia KJA, King James atualizada. É a Bíblia do Rei James da Inglaterra, tá bom? É a Bíblia que eu uso, é minha Bíblia pessoal, né? Tá aí, toda já velhinha, com muitas anotações. A Bíblia do Rei James, aí muitas anotações. Essa Bíblia que eu uso já é a 10ª Bíblia, não sei, que eu tenho de uso pessoal, que eu uso, que eu gosto de ler, né? Eu recomendo até que você tenha essa Bíblia, mas também ela também tem suas críticas, aliás, todas as Bíblias, e você vai saber nesse vídeo de hoje essa informação importante. Olha como está aqui 1 João 5,7. Assim, há 3 que proclamam testemunho. Não tem no céu. Olha aí, não tem no céu. Já pula para o 8. O Espírito, a água e o sangue, em plena concordância. Você está vendo aí? Assim, até botei aqui, é tradução correta, né? Na época, ó, tradução correta. Assim, há 3 que proclamam testemunho. Há 3 que proclamam testemunho. Esse é o versículo 7. Não tem 3 que tem no céu. Como a Trindade foi audaciosa, como os trinitarianos, os tradutores da Bíblia foram audaciosos. E é importante você ficar até o final, que eu vou trazer revelações importantes para você sobre esse tema. Fica comigo, fica comigo. É muito importante ter você aqui. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui, olha aqui a Bíblia. Olha aqui a Bíblia católica, gente. Olha, a Bíblia católica está igual a minha, King James e a NVI. A Bíblia católica está melhor do que a Bíblia que os teólogos que defendem a Trindade, olha, católica. Está aqui as imagens, as fotos, uma Bíblia totalmente católica, Santa Bíblia. Eu comecei a ler essa Bíblia, foi em 2010. Essa Bíblia, para quem é do Rio de Janeiro, essa Bíblia aqui, ó, tá vendo? Comecei a ler esta Bíblia em 4 de maio de 2010. Essa Bíblia veio no jornal, a promoção, para quem é do Rio de Janeiro, jornal Extra do Rio de Janeiro, estava dando uma Bíblia. Juntava os selos, comprava o jornal, falei, vou comprar essa Bíblia que eu quero estudar a Bíblia. Está aí, a Bíblia é totalmente católica. Não tem nada de evangélico aqui, foi dada pelo jornal Extra. O jornal Extra é um jornal da Globo, lá do Rio de Janeiro. Então, vamos ver como a Bíblia dos católicos, as mais novas, as mais modernas, está escrito 1 João, capítulo 5, versículo, ó, capítulo 4, ó, esse é o 4, vamos agora para o 5, deixei até marcado aqui, 5, verso 7, olha como é que está na Bíblia Católica. Aí, meu querido pastor, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Bíblia Católica não tem mais 3 que estão no céu, por que será? Por que na Bíblia Católica não está dizendo que são 3 que estão lá no céu? Pois é, meu prezado. E aí ele segue, já pula para o 8, 3 são que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam. Lá na Bíblia que nós temos aqui da Ferreira de Almeida, as evangélicas, os 3 concordam e os 3 são um no céu. Aqui não tem nada disso. Por que será? Eu tenho informação importante para você. Aqui no cantinho tem essa biblinha aqui que é da Testemunha de Jeová. Nem vou mostrar, mas já para adiantar, a dos Testemunhas de Jeová está igualzinha essa aqui, católica, para poder a gente ganhar tempo. Está igualzinha a católica, igualzinha a King James, igualzinha a NVI. Compre a Bíblia NVI, nova versão internacional. Você que está vendo esse vídeo pelo Facebook, eu convido você a entrar nesse link que está aí, que é o link do vídeo que está no YouTube, no meu canal, para você saber informações preciosas sobre esse tema. Não deixe de assistir, porque eu tenho uma matéria do autor dessa tradução aqui, quem colocou isso, por quê, como foi. Não se esqueça de entrar nesse canal aí para acompanhar o restante da matéria, porque eu trago mais informações preciosas sobre esta grande adulteração, essa grande aberração teológica que é a doutrina da Trindade e por que acrescentaram isso. Vai lá, siga aqui no canal, a gente vai continuar com esta matéria importante. Vamos seguir. Muito bem, nós continuamos então a falar, a mostrar para vocês, para você que está nos acompanhando, as traduções da Bíblia. Vamos continuar falando das traduções, vou mostrar algumas agora online. E você pode fazer isso aí na sua casa e conferir. Veja essa tradução aqui, por exemplo, é a nossa João Ferreira de Almeida de 1969, online.
tá bom? João Ferreira de Almeida, a tradução bem antiga, mas as mais antigas ainda estão assim. Confira aí. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Viu que aqui já volta de novo aquela velha história. Mas nós vamos conferindo aqui, por exemplo, na Bíblia em espanhol, no site da Bíblia em espanhol. Diz assim, ó, 3 são os que dão testemunho, né? 3 são os que dão testemunho. E los 3, né? E los 3 estão de acordo. El Espírito, aí ó, el agua e la sangue. Pronto, não tem trindade na Bíblia. NVI tá aí, espanhol. Vamos para a Bíblia NVI em português, online, tá aí para você conferir. NVI, nova versão internacional online também, tá aí o mesmo versículo, ó. Há 3 que dão testemunho. Tá aí, já pula para o 8, verso 8. O que tem no 8? Trindade? Não. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Veja que não tem 3 no céu. Então não podemos ter 2 Bíblias, uma diz uma coisa, outra diz outra. Como é que é isso? O que está acontecendo aí? E você que está acompanhando o nosso vídeo aqui no nosso canal, vai saber o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos para a Bíblia em inglês. Vamos lá para a Bíblia em inglesa, né? 1 João 5, verso 7. 3 são, né, os que testificam. Está aqui em inglês. O Espírito, né? The Spirit. And the water, quer dizer, a água. And the blood. E o sangue. E aí vai, né? And the 3 are the one. Ou seja, e esses 3, né? Quer dizer, o Espírito, a água e o sangue, concordam. Esses 3 concordam. Não tem nada de pai, palavra. Não tem father aqui em inglês. Ó. Pai é father. Não tem. Entendeu? Não tem palavra aqui. Então veja que é um problema muito sério. Muito sério. E tem um mistério aqui nas traduções. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você continue aqui conosco. Se você for conversar com os teólogos vão dizer o seguinte... esses textos nos originais estão em colchete. Quando eles traduziram, os teólogos que falam, os pais da igreja, que foi lá, o Jerônimo, eu já vou falar sobre ele, quando ele foi traduzir da Septuaginta, né, e arrumar, organizar e fazer a Vulgata Latina, traduzir do grego para o latim, ele deixou em colchete. Olha aí. Então, algumas Bíblias em português, por exemplo, você vai ver em colchetes. Isso, tem no rodapé de Bíblias de estudos, por exemplo, se você pegar a Bíblia Almeida Revista Atualizada, tá aí na sua tela, você vai ver que esse versículo, esse acréscimo, tá entre colchete. Aí você vai ver o 7 dessa forma que tá aqui, ó. Porque há 3 que dão testemunho. Aí abre o colchete, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E o verso 8, e os 3 são os que testificam na terra, aí fecha o colchete. Deixaram esse detalhe em colchete. Aí você que estuda de teologia, você que é teólogo, sabe exatamente o que eu estou falando sobre os colchetes. Você pode até deixar aí no comentário para o nosso público assistir. Mas isso é um detalhe muito importante, até porque se você tira o que está em colchete, olha como fica. Eu fiz esse serviço para você aqui, ó. Eu tirei o colchete, está lá. Aí você vai ver, porque 3 são os que 3, pois há 3 que dão testemunho, aí eu tirei, como se não tivesse existido. O Espírito, a água e o sangue, esses 3 são unânimes num só propósito. Essa aqui é a revista atualizada. Tá aí, entre colchete, ó, abre um parênteses, vamos dizer assim, e coloca ali dentro o que você quer. Por que fizeram isso? Continue ligado aqui com a gente, que nós vamos mostrar já para você esses detalhes aqui importantes, muito importante mesmo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a crítica textual, muito conhecido na teologia. A teologia é a que mais usa a crítica textual. A crítica textual ela é utilizada para falar, para testificar e contestar documentos, dar autenticidade a documentos muito antigos, quando tem várias cópias desses documentos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Deixa eu mostrar para você aqui, rapidamente, eu tenho uma matéria que eu fiz para você acompanhar conosco. Veja aqui um artigo, vou pegar só um artigo, tem vários aí na internet, mas da revista A Boa Nova. E essa revista diz:
a falsa referência à Trindade adicionada em 1 João 5,7. Alguns tradutores da Bíblia dos séculos passados eram tão zelosos para encontrar um apoio para a sua crença na Trindade nas Escrituras que literalmente acrescentaram. Um exemplo disso é 1 João 5,7. Você viu aqui que nas Bíblias que eu mostrei no início tem Bíblia que não tem. E é Bíblia comum, normal. Já estão saindo as Bíblias sem esse acréscimo grotesco que fizeram. Né? Ah, mas não é acréscimo, não sei o quê. Mas estão tirando da Bíblia. Estão tirando. Então diz essa matéria. Lê-se na versão Almeida Revista Atualizada, né, ARA, né, que é a sigla da Revista Atualizada, também conhecida como a edição Revista Atualizada, há 3 são que dão testemunho. Abre o colchete no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a Água e o Sangue. Esses 3 são unânimes num só propósito. As palavras entre colchetes e em itálico simplesmente não são parte dos manuscritos do Novo Testamento, geralmente aceitos. O prefácio da edição Revista Atualizada diz que as palavras entre colchetes, a própria Bíblia, não se encontram no texto grego adotado pela comissão revisadora. Infelizmente e particularmente neste trecho, algumas outras versões se lê essencialmente da mesma maneira. E aqui eu vou continuar mostrando para você, lendo essa matéria, vou deixar o link para você ler a matéria toda, mas diz, os comentários bíblicos que mencionam esse acréscimo nos dizem que este é um comentário falso adicionado ao texto bíblico. Considere as palavras no novo comentário bíblico revisado, nota que a AV, a versão autorizada, também conhecida como a versão Rei Jaime, inclui um material adicional nesse ponto. Mas as palavras são claramente uma glossa, ou seja, uma nota adicionada, e foram justamente excluídas pela NVI. Eu mostrei para você a nova versão internacional, até as suas margens. Da Nova Bíblia, o comentário revisado de 1970, página 1269. A Bíblia na linguagem de hoje também exclui essas palavras adicionadas. Na nova versão internacional, 1 João 5,7, corretamente e de forma mais concisa diz, há 3 que dão testemunho, a água e o sangue, né? O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. É o que nós mostramos na NVI, nova versão internacional. João personifica os 3 elementos aqui como testemunho, assim como Salomão personificou a sabedoria no livro de Provérbios. Aí já é o comentário, né, do que ele fala, mas o que João está querendo dizer é exatamente outra coisa sem ser o que está lá. Ele não está falando de trindade. Você vê que quando Cristo morreu ali na cruz, quando o soldado lançou a lança, saiu água, saiu sangue. Pois é, vai se ligando aí, é disso que está falando João. Não é nada de 3 que tem no céu. Agora eu quero convidar você, não se preocupe com o tamanho do vídeo, porque esse vídeo é muito importante para estudo, para conhecimento. Então, se você está com pressa de acabar logo o vídeo para ver outra coisa, pode sair fora. Vai procurar outra coisa para ver no YouTube. Vai ver outras coisas. Não fique aqui. Se você não quiser saber, não fique. Mas se você quer saber de mais informações, não dá para trazer todas as informações. O ideal seria debater isso com teólogos aqui, mas eu estou sem recurso para fazer lives. Eu gostaria muito e vou fazer live falando sobre esse assunto com pessoas instruídas e qualificadas para tal, mas eu quero que você confira essa matéria que eu produzi com muito carinho para você, falando um pouco de Jerônimo, Eusébios e Hierônimos. Confira aí na matéria, eu já volto. Sobre as ordens do Papa Dámaso, Eusébio e Hierônimos, ou comumente conhecido pelo nome Jerônimo, fez a primeira tradução das Escrituras Sagradas para o latim. Jerônimo tinha à sua disposição diversos textos que não se pode afirmar diretamente de onde ele fez as traduções. Além das presentes traduções latinas da Bíblia, indicadas coletivamente com o nome de Vetus Latina, Jerônimo tinha também os textos em hebraico do Antigo Testamento e a 70, ou Septuaginta, a tradução em grego do Antigo Testamento. No ano 1546, o Concílio de Trento decreta que a Vulgata Latina é aprovada pela Igreja Católica e que ninguém ouse ou atreva-se a rejeitá-la sob qualquer pretexto.
Mais de 90% das Bíblias do mundo foram traduzidas do latim, isto é, da Vulgata Latina de Jerônimo. E não podemos esquecer que a expressão latina Vulgata Editio significa edição para o povo, isto é, o que o povo tem nas mãos como Bíblia hoje foi decidido por um Papa e seu fiel amigo Jerônimo. Mas será que podemos confiar piamente numa Bíblia que, na sua maioria, foi traduzida por católicos? Assista esse vídeo até o final e formalize você a sua resposta. Estou de frente para uma gruta de pedra na cidade de Belém que mede 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo. Nasceu na cidade de Dalmácia em 347 d.C. e tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial e então o enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia com um grande professor chamado Donato. Enquanto estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste. Prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. Ele foi tomado por uma febre alta e numa noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso dedicou sua vida àquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali, pregações importantes contra o arianismo o influenciaram a se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma presidir um concílio que estava havendo lá. Neste ínterim, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens e uma grande amizade surgiu. Grande o bastante para que, se Damasco pedisse a Jerônimo que, se fosse possível, traduzisse pela primeira vez o Novo Testamento do hebraico direto para o latim. A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a igreja Não é? que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Não é? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Não Ao é? contrário, é a igreja que Exato. compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade. Como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica? Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Né? Eles acham. Então está aí. Está aí, a pedido de um Papa. A pedido do Papa, vamos fazer uma versão popular. Vulgata Editio. Versão da Bíblia popular. Então pega-se todos os manuscritos que tinham na época, a Septuaginta, né? Haviam outras versões, como nós falamos aí, de Bíblia, né, já em latim, mas precisava se organizar, muito documento, e o Papa pediu assim, ó, eu quero que o povo tenha acesso. O povo está lendo já, o povo quer ler, o povo vai ter... Vamos proibir leitura de Bíblia não, vamos deixar que o povo leia, que o povo se informe, que o povo se esclareça, mas vamos nós produzir as nossas Bíblias, vamos deixar que o povo tenha acesso ao que a gente quer. Essa é que é a grande realidade, minha gente. Para você encontrar essa aberração em 1 João 5,7, não tem outra explicação. Aliás, tem, eu vou mostrar para você. Não acabou o vídeo não, continue com a gente. Eu quero mostrar para você aqui, falando sobre a crítica textual, importante, eu mencionei aí à frente, né? Como tinha muitos textos, muitos manuscritos, então vem de uma abundância, em geral, de pequenas diferenças entre eles. Essas diferenças acontecem por diversos motivos. Os mais óbvios são os corretos por parte do escriba, são erros por parte do escriba. Então, havia muito documento escrito e muitos erros cometidos por aqueles que, né, escreviam, traduziam. Estes incluem erros gramaticais, mudanças de palavras, mudanças na ordem das palavras, omissão de palavras ou linha,
Há também mudanças intencionais. Isso aqui é crítica. É crítica textual. Crítica textual. Os grandes livros escritos, antigos, passam pela crítica textual justamente por isso, porque havia muitos textos. Alguns escribas se sentiam com liberdade para alterar, incluir ou excluir palavras e conceitos no texto, visando melhorar a compreensão. Então, o cara está fazendo ali, vamos facilitar a vida aqui. Seja do ponto de vista linguístico, né, do idioma, seja do ponto de vista teológico. E daqui a pouco você vai entender por que resolveram mudar também esse detalhe no ponto de vista teológico. Alguns incluíam notas marginais explicativas que eventualmente acabaram entrando no texto em cópias posteriores daquele manuscrito. Ou seja, os caras colocavam lá uma nota de rodapé, por exemplo, ou uma observação, para você entender melhor o que eu estou dizendo, uma observação, que depois essas observações acabaram entrando nos textos. É igual essas Bíblias hoje comentadas. O cara lê o comentário do camarada lá que traduziu, ou do pastor que escreveu a Bíblia, ou do estudo do grupo, que ele vê o comentário e acha que aquilo ali é Bíblia, faz parte da Bíblia. Então a grande maioria das diferenças que existem entre cópias do Novo Testamento dizem a respeito a erros gramaticais, o uso de termos sinônimos e mudanças na ordem das palavras. O trabalho de cópia de manuscrito era levado tão a sério que, terminada a cópia, era conferida por vezes o manuscrito anterior, já deteriorado por ser material orgânico, e era descartado. Ou seja, eles faziam a cópia, depois conferia tudo por tudo, item por item, letra por letra, e depois queimava o papel, jogava fora o papel velho, né, o documento mais antigo. E assim foi chegando a Bíblia que nós temos acesso hoje. Dessa forma aí. A crítica textual, ela é utilizada para, né, conforme eu falei aqui, para verificar documentos antigos. Por exemplo, o livro de Shakespeare é um livro muito antigo. Ele já passou pela crítica textual várias vezes, e outras obras. Não é só a Bíblia, não. A Bíblia, por ser, né, bem vendida, famosa, ela passou várias vezes os textos, os manuscritos antigos, por várias conferências. E nesse meio tempo... Agora, fala a verdade. São 66 livros, muita coisa para ler. Muitos têm até preguiça de ler, porque é muita coisa. Imagina copiar tudo, à mão, letra por letra. Então, imagina aí, você tendo esse trabalho aí. Pois é assim que foi feito as escrituras. Mas continuemos aqui na nossa busca por essas informações preciosas. Eu já estou terminando, tá, minha gente? Já estou terminando, mas eu queria trazer aqui observações. Então, o documento, né, a carta, mais tarde, posteriormente, Jerônimo envia uma carta. Jerônimo recebeu a incumbência do Papa, na época era bispo ainda, e ele diz aqui na sua palavra, em sua confissão de fé enviada, né, e dirigida ao bispo de Roma, Damásio, Jerônimo ainda cita 1 João 5,7, dizendo, olha, veja bem, hein? Ele manda uma carta para o Papa. Assim como em oposição a Ário, nós afirmamos que a Trindade é de uma mesma essência, há 3 pessoas em um só Deus, assim como condenando a heresia de Sabélio, nós distinguimos 3 pessoas pelas suas respectivas propriedades. O Pai é sempre Pai, o Filho é sempre Filho, o Espírito Santo é sempre Espírito Santo, em essência, portanto, estes 3 são um. É muito importante eu mostrar esse documento para você, está na obra lá, nas obras de Jerônimo. Ele combateu Sabélio, Ário, esses caras, muitos deles eram dualistas, não acreditavam em 3, mas acreditavam em 2, por exemplo. Então ele combateu esses caras. Ele bebeu, com certeza, na fonte mais anterior a ele, que ele é de 340 por aí, né? Ele bebeu na fonte de Tertuliano, lá de 100 e pouco depois de Cristo, entendeu? Então, Tertuliano, ele combateu Práxias. A gente fala sobre isso aqui no Minuto da Unicidade, no meu canal Tony Souza, aí no YouTube você pode conferir aí obras de Práxias. Foi muito combatido por Tertuliano e muitos outros. Práxias defendia o monoteísmo do Deus de Israel, Deus único, entendeu? Foi muito atacado por Tertuliano, que é considerado pelos teólogos de hoje pai da igreja. Não sei de que igreja que ele é pai, né? Tertuliano é pai de que igreja? Francamente, Eusébio de Cesareia é pai de que igreja?
Jerônimo, o São Jerônimo, reverenciado até pelos evangélicos, pelo meio protestante, é pai de que igreja? Que eu saiba, a Bíblia que ele traduziu foi a mão de um papa, de um bispo. Depois, quando vou mostrar para você uma carta que ele escreve agora pro papa, ele já é, né, já chega ao posto de papa, ele escreve uma carta assumindo que correu muitos riscos por traduzir a Bíblia do jeito que o papa queria. Preste bem atenção, continue comigo que eu já estou concluindo aqui, para você ler e a gente encerrar esse trabalho. Antes, deixa eu ler a Bíblia israelita. Vamos ver aqui na Bíblia israelita, como diz. Aqui está a versão normal, 3 são que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, que a gente já viu aqui que não está nos originais. Na Bíblia israelita diz, e o Ruá é o que dá testemunho, porque o Ruá é a Emet. Ou seja, aqui diz na Bíblia israelita, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Essa é a Bíblia israelita dizendo. Está na israelita. E não tem nada de trindade, porque 3 são que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Está no verso 8, segue. Não fala de 3 no céu. Gente, não tem 3 no céu. A Bíblia diz que no céu há um só Deus. Um só Deus no céu. E o Jerônimo, a ficha cai e ele manda uma carta para o Papa. Eu vou deixar o link aí para você. Ele diz assim, para terminar o nosso vídeo de hoje. A confissão de Jerônimo. A confissão de Jerônimo. Ele diz assim, ó, obriga-me a fazer uma obra antiga, de uma obra antiga uma nova. Está mandando para o Papa Damásio. Da parte de quem deve por todos ser julgados. Julgar ele mesmo os outros. Querer mudar a língua de um velho e conduzir a infância, o mundo já envelhecido. Qual de fato o douto e mesmo o indouto que desde que tiver nas mãos um exemplar, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se põe imediatamente a clamar que eu sou um sacrilégio, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Então ele fala, ó, vou traduzir, estou escrevendo. Mas se o cara pegar lá e ver que eu mexi em alguma coisa, aí ó, o consolo dele, na mesma carta ele diz o que consola ele. Um duplo motivo me consola desta acusação. Qual é o motivo? O primeiro é que vós, que sois soberano pontífice, me ordenais que o façais. Ou seja, o que vai me consolar quando alguém pegar uma Bíblia e ver um erro meu? Que eu fui ordenado pelo Senhor. O Senhor é o soberano pontífice, ou seja, o Papa mandou. Eu vou usar esse argumento para me consolar. Não, o Senhor, o soberano pontífice me ordenou que eu faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Você está entendendo? O segundo acho que é mais grave ainda. Que ele sabe que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Essa carta está no livro As Obras de São Jerônimo, edição dos Beneditos de 1963, lá na página, tá aí, a carta dele dizendo, olha, o que me consola, eu vou fazer isso. Sabe essas alterações que o Senhor está mandando fazer? Mas o que me consola, o que me dá consolo, é que eu vou usar esse argumento. A verdade ela tem que prevalecer, está vindo à tona. Você está vendo esse vídeo, essa informação. Dificilmente você vai ouvir essas informações num curso teológico. Deus está te dando aí de graça. Somente você precisa só ter o tempo e a paciência para assistir um vídeo com informações tão importantes como foi mexido e adulterado 1 João 5,7. Você vai falar com o pastor e já puxa logo esse versículo. Não, 3 são que já vai lá. Nem sabe a história. E como eu não tenho tempo para ficar debatendo, aí você já dá o link para a pessoa desse vídeo, pronto, para ele assistir. A resposta está aí. Então, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Qual é a sentença desses caras? Eu vou ler aqui 2 versículos para terminar. Eu quero ler para você. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Não, o Jerônimo, que traduziu para cá, que é louvado pelos evangélicos,
que fez um grande trabalho para os evangélicos? Pois é, Deuteronômio diz 4:2, não acrescenteis, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Falou para os israelitas, cuidado para não acrescentar nada e nem tirar, diz Deuteronômio. Em Apocalipse, Deus fala mais ainda. Em Apocalipse, Deus diz, se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:19, você lê aí. Se alguém tirar qualquer palavra deste livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas escritas nesse livro. Para terminar, eles mexeram na Bíblia para poder sustentar a Trindade, para poder combater Sabélio, para poder... Não tinha argumento para os caras. Se você pegar um dualista bem firme, ele destrói a Trindade em questões de minutos, com argumentos. Entende? Não precisa de um unicista, precisa só de um bom dualista. Destrói, pulveriza a doutrina da Trindade com argumentos. Isso digo num debate. O unicista vai ter mais dificuldade com o dualista do que com o trinitariano. Pode ter certeza disso. Vai ter muito mais dificuldade. Mas a verdade, ela sempre prevalece. E por isso, os católicos da época, para manter o que foi decidido, o que fora decidido um pouco antes, lá no Concílio de Nicéia, resolveram mexer e acrescentar, fizer esse acréscimo para sustentar 3 lá em cima. O texto antigo lá de Mateus 28:19 fala de batismo, não fala de 3 no céu. Precisava de ter uma prova de que tem 3 lá em cima. Nada melhor do que 1 João 5:7. Mas, só pelo contexto bíblico, não tem como provar que tem 3 lá em cima. Só pela doutrina monoteísta não tem como provar que tem 3 lá em cima. Com um versículo só não se prova nada. Ah, mas tem aqui Jesus dizendo que o Pai é maior que ele. Vou para lá. Ele está falando de 2, não está falando de 3. Tá certo? Então é isso, meus amados irmãos. Essa mentira prevalece aí, mas a verdade sempre vem à tona. Já temos as Bíblias aí, ó, sem esse erro gravíssimo para espalhar uma doutrina mentirosa. É um erro gravíssimo. Com base nesse versículo de 1 João 5,7 trinitariano, vai se adaptando Gênesis 1:26, né, que dizem que ali tem uma trindade, que o texto não fala, mas vai adaptando, vai formando ali o quebra-cabeça dessa doutrina que nós temos aí oficializada há mais de 1.700 anos. Você acredita na Trindade? Esse mostramos para você um versículo só, mexido e adulterado. Tem um vídeo aqui no meu canal Bibliologia que fala de Mateus 28:19 também, que destrói a sua existência. Então você, unicista, que crê na mensagem do nome, não fica usando argumento para falar, não, ele está falando, não. Foi mexido. Eu tenho ele em uma Bíblia antiga aqui minha, riscado da Bíblia. Não carrego esse texto na minha Bíblia, nem no meu coração. Porque só existe um Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Arrependa-se e batiza-se nas águas para perdão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro. Você que gostou dessa mensagem, compartilhe aí para as pessoas, viu? Compartilhe, indique para que as pessoas tenham acesso. Os teólogos, os doutores, precisam se debruçar mais sobre esse assunto. É muito amplo o assunto, tem muito mais coisa, muito mais informação sobre isso, mas eu trouxe apenas pincelada para você agora mergulhar. Temos 2 versões de Bíblia, uma trinitariana e outra aparentemente normal. Mas até essas que estão normal, todas as Bíblias que nós temos vieram dos católicos, todas elas, não tem jeito. A gente precisa estudar e conhecer a verdade. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, graça e paz.